pessoal, eu sou a Roberta, eu sou bióloga, botânica e muito curiosa para saber de onde vem meu alimento. Então eu gosto de pesquisar artigos, gosto de ler muito para saber o que eu tô comendo, né? E hoje eu trouxe a diferença aqui entre esses tipos de açúcar. Vocês sabem diferenciá-los? Para que serve cada um? Curiosidades sobre açúcar, né? É importante a gente saber, né? Porque às vezes a gente tem em casa aí, mas não sabe como que ele foi produzido, né? E se vocês gostarem, compartilhem para que mais pessoas aí conheçam um pouco e procurem mais, saber mais sobre os tipos de açúcar. Então, assim, açúcar é a sacarose, né? Esses açúcares que estão aqui são todos sacarose, vieram aí do colmo da cana de açúcar, né? E aí, desse colmo é extraído a sacarose. A sacarose é um carboidrato, é um disacarídeo composto por dois monossacarídeos, que é a glicose e a frutose. Quando chega no nosso organismo, essa sacarose ela vai ser quebrada, né? Com a ação de enzimas, né, na nossa digestão e vai liberar na nossa corrente sanguínea açúcares menores, mais facilmente disponíveis, mais facilmente utilizados, na verdade. Então, a glicose e a frutose que vão chegar aí às nossas células para nos fornecer energia. A sacarose, então, fornece energia, né? Então, a glicose e a frutose, na nossa corrente sanguínea, elas precisam aí que alguém abra a porta das células, elas precisam de uma ajudinha. De quem que é essa ajuda? Da insulina, né? Que é liberada pelo pâncreas para ajudar e levar essas moléculas de glicose e de frutose para que sejam utilizadas pelas nossas células como fonte de energia. Qual que é o problema de hoje? O consumo em excesso, né, do açúcar, né? Aí se torna um problema, né? A gente sabe aí problemas relacionados à obesidade, vários problemas, porque o açúcar, pessoal, ele é viciante, né? A gente sabe que além de engordar, ele tem essas questões aí de viciar mesmo, é como se fosse uma droga, né? Realmente. O açúcar, pessoal, ele pode ser produzido da cana-de-açúcar, como é produzido aqui no Brasil, ou da beterraba, em alguns países também é produzido, tá? E aqui, pessoal, tem 3 tipos de açúcar, 4 na verdade, e tem a ver com a questão da forma como eles são processados, né? Então aqui eu tenho o mascavo, que é a forma mais bruta, seria o mais saudável pela questão nutricional, porque ele ainda conserva os nutrientes, minerais, tá? Então, assim, seria o mais interessante. Só tem que tomar um cuidadozinho de onde vocês vão comprar pela questão de fungos. Ele fica mais úmido, tá? Ele é bem gostoso, só que assim, você não vai conseguir usar ele num suco, numa vitamina, dependendo, né? Eu usaria ele em tudo, até mesmo no café. Muita gente não gosta desse gostinho um pouquinho ali de melado, de rapadura, né? Eu acho que ele fica muito bom em bolo, em cookies, né? O demerara, para mim, é um dos melhores pela aceitação do nosso paladar, que é muito semelhante ao cristal. O demerara, ele foi cristalizado, né? Começa a ser cristalizado, mas não perdeu um pouco dessa cor marronzinha, ainda conserva alguns nutrientes, ele foi menos processado. Pessoal, quanto menos processado o alimento, melhor para o nosso organismo, tá? Então, ele dá certo aí com sucos, com vitaminas, apesar de eu não usar açúcar em vitaminas, essas coisas, porque assim, ó, você coloca uma banana para adoçar, né? Banana tem açúcares também, mas só que eles estão com a fibra, fica menos disponível ali, né? Como esse açúcar que é mais facilmente disponível aí pra gente. Todos têm, pessoal, todos têm a mesma caloria, né? Praticamente a mesma caloria. O problema é a questão do processamento que eles sofrem aí, né? O açúcar cristal é usado pela maioria dos brasileiros, né? É um problema que ele já começou a passar por um processo de clareamento, foi cristalizado, né? E para chegar nesse ponto, eles utilizam alguns produtos químicos, né? Assim como
esse açúcar refinado, que é o pior deles, pessoal. Não utilizar esse açúcar. Esse aqui eu comprei só para mostrar para vocês. Ele é branquinho, fininho, né? Esse açúcar aqui, ele é muito processado, tem substâncias que não fazem bem pra gente, né? Então, para chegar nessa cor e nesse tamanhozinho aqui, ele ser bem fininho, passou por um processo que não é legal. Pessoal, o açúcar para ser feito não é um processo bonito, não. Eu já vi e não é assim muito bonito, não. Mas assim, se for para escolher açúcar, se vocês... De todo jeito, eu não consigo ficar sem açúcar. Optem por esses dois aqui, né? São os melhores. Isso aí, é lógico, vocês vão ter que ir no nutricionista, falar e ver, porque a questão do diabético, ele não pode consumir açúcar, né? Então, tem toda uma questão aí em cima. Tô falando pela minha experiência, pelo que eu tenho estudado aí sobre. Então, pessoal, o pior deles é esse açúcar aqui, que é o refinado. O cristal também tá muito próximo, tá? Então, essa seria uma opção excelente, que você consegue fazer tudo que você faria com o cristal, você faz com ele, e ele é um pouco menos processado, tá, pessoal? Aí você fala assim, ah, mas a quantidade de açúcar que a gente deveria ingerir por dia é muito pouco em relação ao que a gente consome. Nós somos campeões em quantidade de açúcar. Então, de 1 a 2 colheres que a gente poderia consumir por dia, a gente consome assim, o dobro, o triplo disso, né? Tem gente que põe isso no café. E a gente tem que lembrar que vários alimentos já contém açúcar, naquele bolo que você vai comer, uma bolachinha, água e sal, você vai consumir um extrato. Vários alimentos que a gente consome no dia a dia já tem açúcar ali, né? Nos bolos, pães, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né, para não nos trazer problemas futuros, né? Então, tentar diminuir essa quantidade de açúcar, né? E, pessoal, quem gosta aí de adoçante, tem que tomar muito cuidado, viu? Adoçante deve ser prescrito, na verdade, para quem tem sobrepeso, para quem tem diabetes, porque assim, ó, a gente sabe que tem alguns que são mais naturais, como a stevia, que é produzida a partir de uma planta. Tem aí a sucralose a partir da cana-de-açúcar, mas tem o aspartame que é muito ruim, né? A gente já tem alguns estudos que mostram isso. E o ciclamato, em estudos com animais, eu estava vendo alguns artigos que promoveu a formação de tumores. Então, assim, eu não gosto particularmente do adoçante artificial, porque adoçante, tudo isso aqui tudo que adoça a bebida é adoçante. Só que o adoçante artificial, para mim, tem um gosto muito ruim, eu acho ele muito processado. Inclusive, por exemplo, na Venezuela, eles proibiram ali o refrigerante, aquela Coca Zero. Acredita-se que seja por causa do adoçante artificial. Então, assim, tem que tomar cuidado, leiam bem, porque tem alguns que podem nos trazer problemas sérios, tá? Então, sempre consulte um médico, um nutricionista em relação a isso. Ah, o suco de fruta, tem gente que coloca açúcar no suco de fruta, eu fico boba, porque assim, o suco de frutas, a fruta é para ser comida, né? Para você comer com as fibras, né? Geralmente você bate o suco só com o caldo, só vai geralmente a frutose, que é muito absorvida já diretamente, sem a fibra, porque a fibra ajuda aí na liberação mais lenta desse açúcar. E o pessoal ainda põe açúcar, né? Então, assim, é terrível, na verdade, né? Então, assim, é só um alerta para vocês prestarem atenção. A gente ainda tem um açúcar, que é o açúcar orgânico, que ele é interessante porque ele é produzido de forma sustentável, ele é um pouco mais caro, por isso que o pessoal às vezes não tem uma boa aceitação pelo preço, mas aí ele não é produzido com defensivos químicos, né, a cana. Eu tenho açúcar light, que ele é uma parte de açúcar e uma parte de adoçante artificial, que eu também não sei se é interessante, deve ter casos que ele é indicado. E o açúcar de coco, que não é do fruto do coco, tá? Ele é produzido aí da seiva, né, da palmeira, geral. O açúcar de coco, ele é interessante porque ele tem um baixo índice glicêmico, né, em relação ao açúcar cristal, e ele ainda conserva os nutrientes, o que é interessante. Às vezes ele é um pouquinho menos doce, aí o pessoal exagera, coloca mais açúcar, o que não seria interessante, né? Então você teria que utilizar e acostumando seu paladar a evitar coisas tão doces, né?